Olá, eu sou o professor Zizo e agora nós vamos resolver questões do Enem. Em primeiro lugar, inscreva-se no canal Enem por Matheus Prado para que você receba as atualizações, informações e dicas a respeito do Enem. Bom, essa questão que nós vamos resolver agora, pessoal, ele propõe a utilização de um espelho parabólico para transformação de energia do Sol, energia luminosa que provém do Sol, em energia elétrica. Aqui no texto ele explica o processo, ele fala que o raio luminoso incide nesse refletor, ele converge para um ponto que é um cano que contém um óleo, e a temperatura desse óleo vai aumentando a uma temperatura relativamente grande, de 400 graus Celsius. Essa energia térmica do óleo é transferida para uma água que vaporiza uma caldeira e esse vapor ele sai em alta pressão, fazendo com que a turbina se gire, e transformando essa energia mecânica em energia elétrica. É o processo básico de uma máquina térmica, é um pouco mais trabalhosa, mas é a ideia básica de uma máquina térmica, só que com energia inicial, energia do Sol. Ele fala que esse Sol ele tem uma potência de 800 watts por metro quadrado. Aí ele fala que você tem uma superfície refletora de 6 metros de largura, que concentra esses 800 watts por metro quadrado. Ele fala das propriedades físicas da água, que o calor específico dela equivale a 4.200 joules por quilograma grau Celsius, eu estou sistematizando aqui, e ele quer saber, pessoal, para variar a temperatura de 20 graus Celsius a 100 graus Celsius de 1 tonelada de água, eu preciso de um tamanho desse refletor equivalente a qual tamanho, qual dimensão desse refletor. Bom, pois bem, como nós vamos pensar para resolver esse exercício? Bom, para variar a temperatura da água de 20 a 80 graus Celsius, pessoal, a 100 graus Celsius, desculpa, de 20 a 100 graus Celsius, nós precisamos de energia. Essa energia que vai vir do Sol. Quanto de energia a gente precisa para fazer com que haja variação de temperatura de 20 a 100 graus Celsius de 1 tonelada de água? Pois bem, a relação, pessoal, com a quantidade de energia que nós precisamos para que haja essa variação de temperatura é representada pela quantidade de calor, que é o produto da massa, o calor específico da substância, vezes a variação de temperatura, Essa equação aqui mostra pra gente a quantidade de calor, portanto, energia térmica necessária para que uma massa de uma certa substância tenha a sua temperatura alterada, tenha uma variação de temperatura. Com essa sistematização aqui, a gente pode calcular essa quantidade de calor sem problema algum, e consequentemente a gente pode associar essa quantidade de calor à potência do meu sistema, Ele fala que isso daí acontece em 1 hora, Então a potência, pessoal, é a relação da quantidade de energia por tempo, e a energia necessária para o meu problema é a quantidade de calor, portanto, mc delta θ, massa, calor específico, variação de temperatura, dividido pelo tempo. Bom, substituindo as representações pelos valores, pessoal, eu tenho 1.000 toneladas, ou 1.000 quilos, 1 tonelada, 1.000 quilogramas de água, 4.200 joules por quilograma grau Celsius, que é o calor específico da substância, a variação de temperatura de 20 até 100 graus Celsius, houve uma variação de 80 graus Celsius, tudo isso dividido por 3.600 segundos, que equivale a 1 hora, 3.600 segundos equivale a 1 hora, que é a proposta do texto, Então, ora, pessoal, a potência, então, fazendo essa continha, a gente vai ter aqui no numerador 336 milhões, portanto, 336 vezes 10 a sexta, dividido por 3.600, efetuando essa continha, nós chegamos numa potência de 9,3 vezes 10 a quarta watts, Então, a potência associada, pessoal, a essa variação de temperatura é de 9,3 vezes 10 a quarta watts, mas isso não resolve o exercício, O que a gente tem que pensar, pessoal? Que a potência do Sol, 800 watts associados a 1 metro quadrado, 9,3 vezes 10 a quarta, eu preciso de qual área? Então a gente vai fazer uma regra de 3, uma proporção, para descobrir essa equivalência, Então, olha, 1 metro quadrado de área está associado a 800 watts
e 6, que é a largura, vezes o comprimento, que é o que o texto quer que a gente calcule, né? Metros quadrados, a área, né? Lado vezes altura, está associado a essa potência para que haja variação de temperatura da água, 9,3 vezes 10 a 4 watts. Portanto, 6x vezes 800 igual a 9,3 vezes 10 a quarta, portanto, x 9,3 vezes 10 a quarta dividido por 6 vezes 800. Fazendo essa continha, você chega num valor próximo de 19 metros. Portanto, alternativa correta, alternativa A de amor, né? Pois bem, entre no nosso site agora, www.guienem.org.br, e adquira o material que nós estamos utilizando. Obrigado!